Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um vídeo de uma boa reflexão. Ontem estava fazendo meu devocional e eu fiz meu devocional lá no Salmo 129. E eu criei um título para esse salmo. Eu trouxe ele bem para dentro daquilo que eu já trabalho, curando as feridas invisíveis que os anos deixaram. As nossas feridas da alma, elas não começaram ontem, elas já vêm de um longo período da nossa vida, da infância, do nosso nascimento, da família que nós pertencemos, os ambientes que nós fomos criados, inseridos e tudo mais. Então essas feridas, elas não nasceram ontem. Hoje são os gatilhos que nos levam a essas feridas, que muitas estão escondidinhas, estão adormecidas, mas existem gatilhos, existem comportamentos, existem algumas falas que vão te remeter àquilo que você um dia já viveu lá atrás. E lá no Salmo 129, o Senhor, ele nos traz uma boa reflexão. Naquela época, o salmista estava dizendo que na sua juventude ele foi muito ferido. Na sua juventude foram muitas feridas abertas. Como o Salmo declara, as feridas que não aparecem em exames fotográficos, em ultras, em ressonância, em radiografia, essas feridas elas não vão aparecer, porque são feridas da alma, são feridas invisíveis. Então essas feridas não aparecem em nenhum tipo de exames ou cicatrizes. A ferida, para ela se tornar uma cicatriz, a gente precisa trazer a consciência, precisamos verbalizar e dar nome a essa ferida, né? São marcas deixadas por palavras, rejeições, abandonos, perdas, injustiça, experiência que atravessaram os anos da nossa história de vida, principalmente quando nós nascemos em lares totalmente disfuncional. O que é um lar disfuncional? Muitas das vezes é um lar ou um ambiente em qual esse bebê que já está no ventre da mãe, ele já percebe e ele já sente que ele não está sendo bem desejado, ele não está sendo bem-vindo ali, né? Às vezes a própria mãe, no inconsciente, ela leva um susto quando ela descobre que está grávida. É o pai que, de repente, naquele momento, ele não está preparado para aquela notícia. Então, tudo que a mãe, ela sente naquele momento, ela transfere para esse bebê que está no seu ventre ainda. Então, essas feridas invisíveis, elas já vêm carregadas desde antes do nosso nascimento, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então, o salmista, ele descreve essas marcas como sulcos profundos feitos por um arado. O arado corta a terra para abrir caminhos. Da mesma forma, algumas situações da vida parecem ter cortado profundamente a nossa alma. Arado, para quem não sabe, é aquilo que o agricultor usa na sua terra, para planar a terra, para cortar, para abrir a terra, para que ele lance as sementes. Então essa terra ela é aberta, essa terra ela é cortada por um arado. O arado ele vai fazendo todo o serviço, ele vai cortando, ele vai abrindo. Então aqui o salmista ele trouxe essa comparação, como se um agricultor tivesse pego um arado e tivesse aberto essas feridas dentro dele, nas suas costas. Ele ainda fala nas suas costas. Eu quero abrir aqui para ler com vocês. Espera aí. Essa parte, gente, esse Salmo 129, ele tem uma profundidade de cura para a nossa vida tremenda. Por quê? O salmista, ele declara assim, ó, é um salmo bem curtinho. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Então essa ferida não é agora, desde a juventude dele. Que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Ele quis dizer o quê? Que mesmo que feriram, mesmo que machucassem ele, mesmo que trouxeram trauma, ele não se deixou ser vencido, mesmo com dor, mesmo carregado de medo, de angústia, de sangramento, ele continuou ali firme no que ele estava para fazer. Ele declara desde a minha juventude, mas não conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas. Gente, lembra que eu acabei de falar? O arado é como se um agricultor pegasse o arado dele e abrisse, ele cortasse a terra para que ele lançasse as sementes. Então, o salmista ele traz essa analogia de um agricultor com um arado cortando as suas costas. Você imagina alguém cortando as tuas costas. É uma dor, né? Cortando as minhas costas. E fizeram longos zucos. Fizeram longas feridas.
maltrataram. Aqui está dizendo, eu fui maltratada, eu fui ferido, eu fui oprimido desde a minha juventude. Então não foi agora. Só que desde a juventude até a fase adulta, ele foi carregando o quê? Marcas, traumas, dores, feridas. Nas minhas o Senhor, aí lá embaixo ele fala, ele coloca um ponto, fizeram grandes sulcos. Aí ele coloca, o Senhor é justo. Ele libertou-me das amarras, das algemas dos ímpios. E retrocedam que me odeiam em Sião. Ele coloca aqui, ó. Retrocedam, envergonhados, todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do celeiro, nem os braços daqueles que faz fardos, e que ninguém que passa, diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor. Porque ele está querendo dizer o que? Os ímpios faziam feridas neles. E eles provavelmente estavam indo para Sião. Sião é um lugar de descanso. Sião é um lugar onde o povo chegou e ficaram como quem sonha. Eles vieram de longos e longos sofrimento, dores, eles foram escravizados. Então, quando eles chegaram em Sião, é por isso que lá no Salmo 126 ele declara que eles chegaram em Sião, mas eles ainda ficaram como que sonham, porque eles ficaram muito tempo presos, ficaram muito tempo sendo escravizados, muito tempo sendo feridos, muito tempo sendo açoitados, né? Aqui como ele declara, como um arado, cortando as costas. Então eram feridas visíveis, eram marcas que viam, e era marca aqui no coração deles. As feridas eram grandes demais, desde a sua juventude. Então quando eles chegam em Sião, eles estavam realmente, como diz o Salmo 126, como quem sonham. Então nós carregamos ferida que muitas das vezes a gente ainda não sabe dar nome, porque ainda está muito dolorida, ainda está muito inflamada essas feridas. E eu marquei aqui algo que é muito interessante. Talvez você também carregue marcas deixadas por temporadas difíceis. Talvez existam lembranças que ainda doem, perguntas sem resposta ou feridas que nunca foram totalmente tratadas. Mas o Salmo não termina na dor. Depois de reconhecer os sulcos, o salmista declara, o Senhor é justo, cortou as algemas dos ímpios. Tipo, o Senhor veio e fez a obra, cortou o mal. As marcas existem, mas elas não têm a palavra final. Os anos podem ter deixado feridas, mas Deus continua sendo especialista em restauração. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele toca aquilo que ninguém consegue alcançar. Ele cura as regiões mais profundas da alma. As marcas da sua história não anulam o propósito de Deus para a sua vida. O que feriu você não será mais forte do que aquele que o está curando. E eu quero te deixar uma boa reflexão. Quais são as marcas dos anos que ainda precisa ser colocada na mão do Senhor, diante do Senhor, para que você receba a cura? Hoje, entrega ao Senhor as áreas que ainda precisam de cura. Permita que Ele transforme os sulcos da dor em testemunho da sua graça. Então, eu queria deixar essa palavra para você. Leiam depois lá o Salmo 129. É bem curtinho, ele é do versículo 1 ao 8. É bem curto. Mas ele tem uma profundidade de cura, de transformação muito grande. Entrega o teu coração para o Mestre. Deixa ele sarar. Deixa ele curar. Deixa ele trazer o bálsamo de Gileade de cura, de transformação. Transforma essa dor em júbilo do Senhor. Peça um coração novo ao Senhor. Peça Ele um coração igual ao dele para perdoar, para libertar pessoas que estão dentro de você, para você abrir mão da tua dor. Deixa Ele cuidar de você. O Mestre, Ele está disponível a todos aqueles que procuram Ele. Só Ele pode curar um coração ferido. Então, fique com essa palavra, medite nela. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.